Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Caio Acores e hoje eu venho trazer a história das Bruxas de Salem, um dos casos mais bizarros e aterrorizantes da história, onde homens e mulheres perderam a sua vida por causa da histeria coletiva de quem não aguentava ver o diferente, em uma época em que ser diferente poderia custar a sua vida, e qualquer semelhança com os dias de hoje são mera coincidência. Confira comigo essa história até a última página. Capítulo 1. O início da escuridão. Era rigoroso inverno de 1692, em Salem Village. O pequeno vilarejo, cercado por florestas densas e escuras, vivia sob o peso da religião puritana, onde qualquer desvio da norma era visto como pecado. O medo do sobrenatural não era apenas superstição, era uma certeza. O reverendo Samuel Parris, recém-nomeado líder espiritual, comandava seus fiéis com sermões de fogo e enxofre. Em sua casa, porém, algo inquietante estava acontecendo. Sua filha, Betty Parris, e sua sobrinha, Abigail Williams, começaram a agir de forma estranha. Gritos sem explicação, convulsões violentas e acusações de serem tocadas por forças invisíveis. O medo tomou conta da casa do reverendo. A única explicação: bruxaria. A vila inteira foi convocada a ouvir os relatos das meninas. Sob pressão, elas nomearam 3 mulheres: Tituba, uma escrava do Caribe, Sarah God, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma viúva excluída da sociedade. Era o início de uma tempestade que consumiria Salem por completo. Capítulo 2. O Tribunal da Loucura. No centro da vila, o tribunal foi erguido. Juízes como John Hathorne e Samuel Sewall foram nomeados para liderar os julgamentos. O tribunal, improvisado e caótico, ficava no salão da igreja, onde os ecos das acusações pareciam se misturar com sussurros vindos das sombras. Tituba, a escrava acusada, foi a primeira a confessar. Sob tortura, ela admitiu que o diabo a havia visitado, prometendo-lhe poder. Sua confissão inflamou as chamas da histeria. Logo, outros nomes começaram a surgir. Rebecca Nurse, uma mulher piedosa e respeitada. Martha Corey, conhecida por sua personalidade forte. E até George Burroughs, um antigo pastor da vila. Testemunhos bizarros foram aceitos como evidência. Meninas histéricas gritavam, dizendo ver sombras demoníacas pairando sobre os acusados. Ela me atacou com seu espírito, berravam, enquanto o público observava horrorizado. A justiça se transformou em vingança. Capítulo 3. A noite mais escura. Enquanto o número de acusações crescia, Salem Village mergulhava na paranoia. Ninguém estava a salvo.
Vizinho desconfiava de vizinho, famílias foram separadas, propriedades confiscadas e a floresta ao redor parecia ainda mais ameaçadora, como se o próprio diabo observasse de perto. As prisões estavam lotadas. Lá, os acusados enfrentavam condições insuportáveis: fome, frio e doenças. Entre os presos, Rebecca Nurse orava incessantemente, enquanto Gillis Corey, de 81 anos, recusava-se a confessar. Sua punição foi terrível. Ele foi esmagado lentamente por pedras até a sua morte. Suas últimas palavras sendo: mais peso. Do lado de fora, rumores de pactos demoníacos se intensificaram. Diziam que os acusados se reuniam à noite na floresta, ao redor de fogueiras, dançando e invocando o mal. A vila estava dividida. Alguns exigiam mais execuções, enquanto outros começavam a duvidar da veracidade das acusações. Capítulo 4. O fim da inocência. Julho de 1692. O tribunal condenou os primeiros réus à morte. A colina de Gallowsville foi escolhida como o palco das execuções. Ao amanhecer, as vítimas eram levadas em carroças, com as mãos amarradas, enquanto a multidão observava em silêncio. Rebecca Nurse, George Burroughs e outros enfrentaram seus últimos momentos com dignidade. Antes de ser enforcado, George recitou o Pai Nosso com perfeição, algo que, segundo a crença puritana, nenhum bruxo poderia fazer. Mesmo assim, ele foi morto. O sangue derramado não trouxe paz. Pelo contrário, mais nomes surgiam a cada dia. Mais nomes e mais nomes. E o medo de ser o próximo silenciava qualquer voz de protesto. A vila, outrora unida, estava agora irreparavelmente quebrada. Capítulo 5. O legado da histeria. Em 1693, a poeira finalmente começou a baixar. O governador William Phips, pressionado pela sociedade e pela esposa, que também havia sido acusada, dissolveu o Tribunal de Salem. A confissão de que evidências espectrais foram usadas para condenar pessoas inocentes gerou revolta. Mas o estrago estava feito. 20 pessoas haviam sido executadas. Dezenas haviam morrido nas prisões e centenas ficaram marcadas para sempre. Salem nunca mais seria a mesma. Hoje, Gallowsville é apenas uma colina silenciosa, mas muitos dizem que em noites de lua cheia é possível ouvir sussurros no vento, como se as vítimas ainda buscassem justiça. O Salem Witch Trials Memorial e o cemitério Old Burying Point são lembranças sombrias de uma época em que o medo do invisível transformou vizinhos em inimigos. A história das bruxas de Salem não é apenas um conto de terror, mas um lembrete de como o medo e a ignorância podem levar ao pior da humanidade. Que fique o aviso, nem sempre os monstros estão nas sombras. Às vezes, eles vivem entre nós.
Em Salem, o medo era a verdadeira bruxa e a sua maldição ainda perdura. E aí, gostou desse vídeo? Curte, compartilhe e se inscreva no canal.